Não busque grandes coisas aqui no mundo. Mensagem de Edward Payson. Buscas tu grandes coisas para ti mesmo? Não as busques, porque eis que trarei o mal sobre toda a carne, diz o Senhor, mas a tua vida te darei por presa. Jeremias 45:5. Em um capítulo anterior, somos informados de que Deus ordenou a Jeremias que escrevesse em um livro todas as advertências e ameaças que ele havia proferido anteriormente, para que pudessem ser lidas para seus compatriotas em uma ocasião pública, no templo. Em conformidade com esta ordem, ele empregou Baruque, um jovem escriba, para escrever o que ele ditou. E como ele próprio estava confinado na prisão e, claro, incapaz de ir ao templo, ele enviou Baruque, quando o livro foi concluído, para lê-lo na audiência do povo em um dia de jejum e oração públicos. O rei não estava presente nesta ocasião, mas logo foi informado da transação, mandou buscar o livro, fez com que fosse queimado e ordenou que seus oficiais prendessem Baruque, provavelmente com a intenção de matá-lo. Disto ele foi preservado por uma interposição especial da providência, mas ainda assim o dever que ele havia cumprido, pedido do profeta, o expôs a muita inconveniência, perda e sofrimento. Ele foi obrigado a se esconder por um tempo e, é claro, a deixar seu negócio, a viver na obscuridade, despercebido e desconhecido, e a perder muitas oportunidades de adquirir propriedade e de ascender em sua profissão. Essas perdas e inconveniências, embora incorridas no serviço de Deus, parecem tê-lo afetado profunda e dolorosamente. Ele ainda não havia aprendido, como os apóstolos, a se alegrar por ser considerado digno de abafar a dor e a vergonha pelo nome de Deus. Embora haja razão suficiente para acreditar que ele era verdadeiramente religioso, ele era jovem e não estabelecido na religião. Sua fé mal era suficiente para sustentá-lo sob o julgamento. E ele também se assemelhava às pessoas mencionadas por nosso Salvador, que se ofenderam quando se viram expostas a problemas e perseguição por causa da palavra. De fato, ele parece ter sido naturalmente ambicioso, disposição aspirante, e essa disposição ainda não estava suficientemente subjugada e humilhada pela graça divina. Por isso Deus viu necessário reprová-lo e admoestá-lo pela boca do profeta. A mensagem que ele lhe enviou está registrada neste capítulo. Assim diz o Senhor a ti, ó Baruque, tu disseste, ai de mim, pois o Senhor acrescentou tristeza à minha tristeza. Em meu suspiro desmaiei e não encontrei descanso. Agora, assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei, derrubarei, e o que plantei, arrancarei, e buscas grandes coisas para ti mesmo? Não as busques, pois eis que trarei o mal sobre toda a carne. Mas a tua vida te darei por presa, em todos os lugares para onde fores. Meus amigos, todos nós somos muito influenciados por um espírito cobiçoso, ambicioso e aspirante. Somos todos naturalmente propensos a buscar grandes coisas para nós mesmos, neste mundo. E mesmo os verdadeiros cristãos, enquanto são jovens na religião e sua fé, como a de Baruque, é fraca, são frequentemente muito influenciados por essa propensão. Portanto, quando são obrigados a negar a si mesmos, a fazer sacrifícios e a se submeter a perdas e decepções por amor a Cristo, quando ouvem algumas das regras que ele prescreve, às vezes estão quase prontos para desmaiar, como Baruque, e dizer, se devemos agir dessa maneira, como podemos perseguir qualquer negócio mundano vantajosamente, ou mesmo obter subsistência para nós mesmos e famílias? Para todas essas pessoas, para todos os que estão se entregando a um temperamento cobiçoso ou aspirante, nosso texto oferece uma advertência necessária. Nele, Deus diz a cada membro de sua igreja, e com efeito, a cada indivíduo presente, buscas grandes coisas para ti mesmo neste mundo? Não as busques. Ao discorrer sobre esta passagem, proponho mostrar, primeiro, quando podemos dizer que buscamos grandes coisas para nós mesmos. Segundo, por que não deveríamos buscá-las? Primeiro, quando podemos dizer que buscamos grandes coisas para nós mesmos? É fácil responder a esta pergunta em termos gerais. É óbvio observar que buscamos grandes coisas para nós mesmos quando nos entregamos a uma disposição gananciosa,
ambiciosa e aspirante, uma disposição que nunca está contente ou satisfeita, que ainda clama mas não é fácil dar uma resposta particular e definitiva à questão diante de nós. As palavras grande e pequeno são termos relativos, pois neste mundo nada é grande ou pequeno, exceto por comparação. O que seria grande para um homem pode ser pequeno para outro. O que seria pequeno para um rei seria grande para um mendigo. Portanto, é difícil dar uma resposta à questão diante de nós, que se aplicará com precisão a todos os vários casos e situações que podem ser encontrados na sociedade. Podemos, no entanto, observar que os homens são culpados de buscar grandes coisas para si mesmos, quando buscam uma porção maior de bem mundano do que o necessário. Mas, ainda assim, a questão retorna: quanto é necessário? Se os homens respondessem a essa pergunta, provariam que poucos ou nenhum são culpados de violar o mandamento em nosso texto, pois todos eles fingem que não buscam mais do que o necessário. Mas, por esse termo, eles geralmente querem dizer tudo o que seria necessário para satisfazer suas inclinações e desejos pecaminosos. Os orgulhosos e cobiçosos pensam que uma fortuna independente é necessária. Os ambiciosos consideram honra e poder como necessários. Os sensuais e voluptuosos consideram os meios de mimar seus apetites como necessários. Os vaidosos acham esplêndidas habitações, móveis, vestimentas e equipamentos necessários. Mas, para determinar o que é necessário, devemos apelar do apetite e da paixão para a razão correta, de julgar mal os homens para a palavra infalível de Deus. Esses juízes nos informarão que para uma criatura situada como o homem, somente aquelas coisas são necessárias, que são necessárias para o grande fim de nossa criação, o fim de nossa existência. Agora, o principal objetivo do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Ou, em outras palavras, obedecer à vontade de Deus e receber seu favor eterno. Mais do que isso, nenhum homem precisa. Mais do que isso, nenhum homem deve buscar. Tudo o que não nos auxilia a cumprir nosso dever, a nos preparar para a morte e o céu, é desnecessário. Muito mais é tudo desnecessário, que serve apenas para gratificar nossas propensões pecaminosas. Agora, nem riquezas, nem honra, nem poder, nem o aplauso dos homens são necessários para nos ajudar a cumprir nosso dever, ou a nos preparar para uma eternidade feliz. Eles não têm nenhuma tendência a obter o favor de Deus ou a nos ajudar a buscá-lo. Pelo contrário, muitas vezes provam ser obstáculos, pois é difícil para um homem rico entrar no reino de Deus. Tudo o que precisamos então, tudo o que é realmente necessário, é um suprimento diário que seja necessário para o sustento de nossos corpos e que possa nos libertar das tentações que resultam da pressão da pobreza. Concordantemente, nosso Salvador nos proíbe de acumular tesouros na terra, ou de ficar ansiosos pelo amanhã, e seus apóstolos nos exortam, tendo comida e vestimenta, a estarmos com isso contentes, e a não fazer provisão para a carne, para satisfazer sua luxúria. Uma confirmação adicional desta observação pode ser extraída da oração de Nosso Senhor. Ele, sem dúvida, nos ensina a orar por tudo o que é necessário. E qual é a linguagem que ele nos ensina a proferir a respeito do suprimento de nossas necessidades? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O homem, então, que não consegue trazer seus desejos dentro do compasso desta oração, o homem que busca mais do que Cristo lhe permite orar, busca grandes coisas para si mesmo. Comentários semelhantes podem ser feitos com respeito à honra e ao poder. Não nos é permitido desejar ou buscar uma posição mais alta do que aquela que a providência de Deus nos concede. Sobre este ponto, a linguagem do apóstolo é muito forte e explícita. Em seus dias, todo servo era um escravo. No entanto, ele diz: Tu és um escravo? Não te preocupes com isso. Mas se puderes ser livre, isto é, se Deus em sua providência te der uma oportunidade de recuperar tua liberdade de uma maneira legal, usa-a antes, pois ele acrescenta: aquele que é chamado, sendo escravo, é o homem livre do Senhor, e aquele que é chamado sendo livre, é servo do Senhor.
A importância destes e de outros preceitos semelhantes é evidentemente que devemos considerar nossa posição na vida com santa indiferença, como uma questão sem consequência, e fazer com que seja nossa única preocupação desempenhar com fidelidade os deveres dessa posição, seja ela qual for, uma vez que aos olhos de Deus todos estão no mesmo nível, e aquele que é fiel no mínimo também é fiel no muito. Esses preceitos não nos proíbem, no entanto, de receber riqueza ou poder, ou qualquer outra bênção temporal, quando, sem que os busquemos, a providência de Deus os concede a nós. Pois toda criatura de Deus é boa e não deve ser recusada se for recebida com gratidão. De fato, podemos considerar com segurança e devemos considerar sua providência como determinante do que é e do que não é necessário. O que ele dá, podemos considerar como necessário, e o que ele retém, podemos ter certeza de que é desnecessário. Nosso dever é não desejar mais do que ele dá, e em qualquer estado em que estejamos, com isso estar contentes, sabendo tanto como ser humilhados, quanto como abundar. Mas é necessário observar, segundo, que buscamos grandes coisas para nós, mesmos no sentido do texto, quando as buscamos apenas para nós mesmos, ou as buscamos meramente com vistas à autogratificação ou autoengrandecimento. Nisto consiste a própria essência do pecado proibido em nosso texto. Não é ilegal para qualquer homem buscar grandes coisas, desde que ele não as busque para si mesmo. Não é ilegal buscar riqueza no uso de meios adequados, se nosso objetivo, ao buscá-la, for meramente aumentar nossa utilidade e nossas oportunidades de fazer o bem, aliviando as necessidades dos outros e contribuindo para promover os interesses da religião. E se realmente dedicarmos a esses propósitos toda aquela parte de nossa aquisição que não é necessária para nós mesmos. Tão longe, de fato, está de ser ilegal, que é nosso dever fazer isso, melhorar nossos talentos ao máximo e fazer todo o bem em nosso poder. Daí Paulo nos ordenar a trabalhar para que possamos ter algo para dar àquele que precisa. Mas buscar grandes coisas para os outros é muito diferente de buscá-las para nós mesmos. O homem que busca algo somente para si viola o espírito do comando em nosso texto, sejam os objetos de sua busca grandes ou pequenos. Ele mostra que não é movido por aquela caridade, que não busca os seus próprios. Ele se expõe à acusação que Deus traz contra seu antigo povo. Israel é uma videira vazia, ele produz frutos para si mesmo. Ele age de forma inconsistente, com o caráter de um cristão, conforme descrito por São Paulo. Nenhum de nós, diz ele, vive para si mesmo. Até mesmo Cristo não agradou a si mesmo. Podemos acrescentar que há perigo de buscar grandes coisas para nós mesmos, mesmo quando imaginamos que as estamos buscando para os outros. A cobiça e a ambição podem se esconder sob o manto da benevolência, e podemos nos lisonjear de que buscamos riqueza ou influência meramente com a visão de promover a felicidade dos outros, quando na verdade as buscamos para nos gratificar. Vamos agora prosseguir para considerar, segundo, algumas das razões pelas quais não devemos buscar grandes coisas para nós mesmos. No topo dessas razões, podemos colocar o mandamento divino. Podemos dizer, não busquem grandes coisas para si mesmos no mundo, porque Deus proibiu isso. Ele não apenas proibiu Baruque de fazê-lo, mas nos proíbe a todos de fazê-lo. Sua palavra é cheia de mandamentos, advertências e avisos, todos voltados contra a busca de coisas terrenas. Alguns desses mandamentos e advertências já tivemos ocasião de mencionar, e ainda teremos ocasião de mencionar outros. Portanto, apenas acrescentaremos aqui que, uma vez que Deus nos proíbe de buscar grandes coisas para nós mesmos, é altamente pecaminoso fazê-lo. E se for pecaminoso, é perigoso. Perigoso aqui e destrutivo no futuro. Toda consideração, então, que pode ser atribuída como uma razão pela qual devemos evitar o pecado, porque devemos obedecer a Deus, é uma razão pela qual não devemos buscar grandes coisas para nós mesmos. Mas desejamos mostrar a você, não apenas que Deus proíbe isso, mas porque Ele o proíbe.
e assim convencê-lo de que não é uma proibição cruel ou arbitrária, mas uma das mais razoáveis. Primeiro, não devemos buscar grandes coisas para nós mesmos, porque é o caminho certo para multiplicar nossas decepções e tristezas. Isso é fácil de provar. É evidente pela história passada e pelo estado atual do mundo que, por mais avidamente que vocês busquem grandes coisas, muito poucos de vocês as obterão. Pela própria natureza do caso, poucos podem obtê-las. Aquele, então, que busca grandes coisas para si mesmo, se envolve em uma busca na qual é extremamente provável que ele se decepcione. E quanto mais ardentes forem seus desejos, quanto mais ansiosa for sua busca, mais intensos serão os sofrimentos que sua decepção causará. Agora, é sensato para qualquer homem arriscar sua felicidade em uma busca onde há tão pouca probabilidade de sucesso, onde centenas falham, enquanto um tem sucesso. Mas isso não é tudo. O homem cuja busca é coroada com sucesso não ficará menos decepcionado do que seu vizinho mal-sucedido. Depois de obter grandes coisas, ele se encontrará tão longe da felicidade, encontrará seus desejos tão insatisfeitos, sua mente tão descontente quanto antes. Seus desejos aumentarão com seu sucesso? Não. Eles aumentarão muito mais rápido do que seu sucesso. Objetos que pareciam grandes antes de serem obtidos parecerão pequenos depois que ele os obtiver. E ele ainda deve trabalhar duro como um homem que está se esforçando para encher um recipiente que não tem fundo, ou que tenta saciar sua sede bebendo as águas salgadas do oceano. E se a maré do sucesso mudar, se alguém que adquiriu grandes coisas as perder, um evento que ocorre com muita frequência, quão agudas, quão insuportáveis são as dores da decepção? Quem, meus amigos, são os homens que acham a vida um fardo pesado demais para suportar, que buscam um esquecimento momentâneo de suas tristezas no abismo da intemperança, que loucamente põem fim às suas vidas pela violência? Aqueles que buscaram grandes coisas para si mesmos e foram bem-sucedidos na busca. Meus amigos, presumo que vocês buscam grandes coisas para si mesmos apenas com a expectativa de obter felicidade. Mas o que é felicidade? Quem é o homem feliz? Não é aquele que pensa que tem o suficiente, cujas posses são iguais aos seus. Desejos. Existem, então, apenas duas maneiras de obter felicidade. Uma é aumentar nossas posses até que elas satisfaçam nossos desejos. A outra é reduzir nossos desejos às nossas posses. A primeira é evidentemente impossível. Nenhum homem jamais satisfez seus desejos aumentando suas posses, nem pode fazê-lo, pois nossos desejos são ilimitados. Tentar satisfazê-los dessa maneira é como tentar apagar um incêndio fornecendo-lhe combustível. A única maneira de ser feliz, então, é reduzir nossos desejos às nossas posses. Isso pode ser feito, pois já foi feito. Houve pelo menos um homem que poderia verdadeiramente dizer: aprendi, em qualquer estado em que esteja, a estar contente com isso. E se desejamos ser felizes, aqui ou no futuro, devemos aprender a mesma lição. Se não podemos estar contentes e satisfeitos com a porção que Deus nos dá, devemos ser miseráveis, em qualquer mundo ou situação em que estejamos colocados. Testemunhe nossos primeiros pais. Eles possuíam o mundo inteiro, possuíam-no quando ele era adornado com toda a sua glória e beleza primitivas. Mas eles não estavam satisfeitos. Eles buscavam grandes coisas para si mesmos. Eles desejavam ser como deuses, conhecendo o bem e o mal. E ao tentar satisfazer o desejo, eles perderam tudo e se arruinaram com toda a sua posteridade. Testemunhe também os anjos caídos. Eles possuíam mais do que o mundo, eles possuíam o céu. Eles foram elevados tão alto quanto as criaturas poderiam ser elevadas. Mas eles não estavam satisfeitos. Eles desejavam subir mais alto. Eles tentaram e caíram. Caíram em um abismo de miséria que não tem fundo, em um estado de miséria que não tem fim. Caíram do mais alto estado em que as criaturas podem ser colocadas para a mais baixa profundidade de degradação a que as criaturas podem afundar. Assim perecerão todos os que buscam grandes coisas para si mesmos, pois a verdade onipotente declarou que todo aquele que se exalta será humilhado. Segundo,
Outra razão pela qual não devemos buscar grandes coisas para nós mesmos pode ser extraída da natureza e situação do mundo em que vivemos. Vivemos em um mundo mutável, onde nada é estável, onde nada é certo, onde tudo está mudando, ou se dissolvendo, ou passando, um mundo que com todas as suas obras está destinado a ser queimado, e do qual devemos ser removidos em breve. E tal mundo é uma porção adequada para seres imortais, um lugar apropriado para acumular tesouros ou no qual repousar nossas esperanças? Não poderíamos facilmente empregar nosso tempo e esforços construindo sobre uma areia movediça ou sobre o gelo que o sol do verão derreterá? Novamente, o mundo em que vivemos é um mundo pecaminoso e, claro, moribundo, que jaz na maldade, sob a maldição de seu Criador, sobre o qual os frascos de sua ira são constantemente derramados, e do qual milhares são diariamente varridos para as retribuições da eternidade. Vivemos em uma prisão onde rebeldes contra o Rei do Céu aguardam sua sentença. Em um lugar de execução onde fogo e espada, pestilência e fome, doença e morte têm sido empregados por eras na execução da sentença da lei de Deus sobre os transgressores, em um cemitério onde jazem enterradas as muitas gerações sucessivas de pecadores sobre os quais a sentença foi executada. Vivemos cercados pelos moribundos e mortos. Caminhamos sobre as cinzas dos que partiram, construímos nossas habitações sobre seus túmulos, nos esforçamos para nos enriquecer com tesouros que eles deixaram para trás. Tesouros pelos quais muitos deles trocaram sua salvação, e que são, portanto, o preço do sangue, o sangue de almas imortais. Vivemos em um mundo no qual multidões de seres inteligentes estão diariamente iniciando sua existência, uma existência que nunca terminará, no qual multidões ainda maiores estão constantemente amadurecendo para o céu ou para o inferno, e de onde milhares estão diariamente indo para uma ou outra dessas moradas infinitas. E tal mundo é um lugar apropriado para buscar grandes coisas para nós mesmos? Podem os fogos da avareza ou da ambição brilhar no meio de tantas coisas que são calculadas para extingui-los. Às vezes, lemos sobre miseráveis que, quando uma cidade é envolvida em chamas ou derrubada por um terremoto, correm entre as ruínas em chamas ou as casas caindo em busca de pilhagem. Lemos sobre outros que seguem a marcha dos exércitos e pairam em torno de um campo de batalha, com a visão de despojar os corpos dos moribundos e dos mortos. Nós nos admiramos com sua insensibilidade, mas aí, meus amigos, nossa conduta, enquanto buscamos grandes coisas para nós mesmos em um mundo como este, prova que somos igualmente insensíveis. Nós corremos na busca louca de objetos mundanos, cercados por perigos, doenças e morte, com a terra tremendo e a sepultura pronta para se abrir sob nossos pés. Seguimos na retaguarda de um imenso exército de nossos semelhantes, que todos avançaram para lutar com o rei dos terrores e todos caíram no combate desigual. Estamos nos apressando para enfrentar o mesmo inimigo com a certeza de encontrar o mesmo destino. No entanto, avidamente tomamos os despojos que os mortos deixaram espalhados no campo de batalha. Estamos prontos para lutar e brigar por suas posses, e não tomamos medidas para nos preparar para a disputa, na qual em breve teremos que nos envolver com o último inimigo que nos despojará de tudo o que adquirimos com tanto esforço. Meus ouvintes, que loucura, que insensatez, que falta de sentimento indesculpável, que insensibilidade terrível, tal conduta evidencia. O quê? Não podemos encontrar nada melhor, nada mais necessário a fazer em um mundo como este do que buscar grandes coisas para nós mesmos. Não temos filhos, amigos, conhecidos que estejam em perigo de perecer, a quem nossas orações, nosso exemplo, nossos esforços possam ser instrumentos de salvação? O que deixaria de ser nosso destino e o destino da humanidade se nosso Salvador, se seus apóstolos tivessem passado pelo mundo empregados apenas em buscar grandes coisas para si mesmos? Permita-me reforçar essas considerações, lembrando-lhe que o próprio Deus as menciona em seu discurso a Baruque como uma razão pela qual ele não deveria buscar grandes coisas para si mesmo. Assim diz o Senhor: derribarei o que construí e arrancarei o que plantei.
Pois eis que trarei o mal sobre toda a carne. E buscas grandes coisas para ti mesmo, não as busques. Como se ele tivesse dito: tu, um membro de uma raça pecadora, um habitante de um mundo culpado e arruinado, um mundo sobre o qual meus julgamentos estão prestes a descer. Tu, assim situado, buscas grandes coisas para ti mesmo? Estás pensando em prazer, riqueza ou honra, enquanto eu estou derrubando, arrancando e destruindo, e tais multidões estão perecendo ao teu redor. Não alimentes mais tais pensamentos, mas que te baste se tu mesmo puderes escapar. Terceiro, outra razão pela qual não devemos buscar grandes coisas para nós mesmos pode ser encontrada em nosso próprio caráter e situação. Não estamos apenas colocados em um mundo pecaminoso e moribundo, mas somos nós mesmos criaturas pecadoras, moribundas e irresponsáveis. Somos, por natureza e prática, filhos da desobediência e, claro, filhos da ira. Deus está zangado conosco. Todos os dias, a maldição de sua lei quebrada repousa sobre nós, e a morte, em mil formas que não podemos prever nem resistir, está constantemente pronta para nos prender e apressar para seu tribunal, onde uma sentença concedendo morte eterna ou vida eterna será pronunciada sobre cada um de nós. Temos, portanto, uma grande obra a fazer, uma obra nada menos do que garantir o favor de Deus e obter a salvação de nossas almas imortais, uma obra que exige nosso tempo, nossa atenção, nossos maiores esforços. E podemos, em tal situação, encontrar lazer ou inclinação para buscar grandes coisas para nós mesmos aqui? Buscá-las enquanto a morte está à porta, enquanto o juízo está próximo, enquanto a eternidade se aproxima, enquanto nossas almas, despreparadas, estão em perigo momentâneo de afundar além do alcance da esperança ou da misericórdia? Devemos, em vez de nos prepararmos diligentemente para prestar contas a Deus, trabalhar para aumentar nossa responsabilidade, aumentando aquelas posses pelas quais uma conta deve ser prestada? Ai, meus amigos, por menores que nossas posses possam nos parecer agora, todos nós as consideraremos grandes o suficiente e grandes demais, quando formos chamados a prestar contas delas no tribunal de Deus. Mas talvez alguns possam responder: esperamos que nossa preparação para a morte seja feita, que nossos pecados sejam perdoados, que nossa salvação esteja segura? Mas você tem certeza de que esse é o caso? Certeza de que não está enganado? Se não, você ainda tem uma grande obra a fazer. Uma obra cuja execução requer toda a diligência. Isso é, tornar seu chamado e eleição seguros. Alguém responderá: eles têm certeza. Eu sei que eles são assim. Tenho plena certeza da salvação. E esta é uma razão pela qual vocês devem buscar grandes coisas para si mesmos. O quê? Um rebelde perdoado, um rebelde que merece o inferno mais profundo, um rebelde resgatado desse destino pelo sangue de um Redentor, pela graça soberana, não tem nada a fazer senão buscar grandes coisas para si mesmo. Nada a fazer pelo Salvador que o comprou por um preço. Nada a fazer pela honra daquele Deus que livremente o perdoou e o fez herdeiro da glória eterna. Você ainda não tem algo a fazer para cumprir sua própria resolução? Não lhe é ordenado que trabalhe com temor e tremor, que lute, que corra, que persevere até o fim, que seja fiel até a morte? Não tem você também algo a fazer, muito a fazer, para promover a salvação dos outros? Não há ninguém perecendo ao seu alcance. A quem você poderia, a quem você deveria tentar salvar? E mesmo que não houvesse, mesmo que você não tivesse nada a fazer pelo seu Criador, seu Redentor ou suas criaturas semelhantes, você não encontraria emprego melhor do que buscar grandes coisas para si mesmo aqui na terra? É próprio de um filho de Deus, um herdeiro do céu, um espectador de glórias celestiais e imortais, rastejar aqui no pó, em vez de olhar para cima, começar sua canção eterna e se alegrar na esperança da glória de Deus? Você é tão ambicioso que não pode ficar satisfeito em viver e reinar para sempre à direita de Cristo, a menos que possa ser honrado e aplaudido aqui. Você é tão avarento que não pode se satisfazer com tesouros imortais e incorruptíveis,
a menos que possa ter um amontoado de pó brilhante em adição? Seus desejos são tão irracionais que não pode se contentar em compartilhar a herança de Cristo, em possuir tal porção como o Deus infinito e eterno. Não é suficiente que ele tenha perdoado você, salvado você, resgatado você do inferno, levantado você para o céu, dado seu Filho para morrer por você, seu Espírito para santificá-lo e a si mesmo para ser sua grande recompensa? Você vai esquecer ingrato todos esses favores e murmurar, reclamar ou ficar descontente porque ele também não lhe dá grandes coisas neste mundo, coisas que ele sabia que seriam prejudiciais? De fato, meus amigos, de fato, sejamos penitentes, ou impenitentes, perdoados ou não, de forma alguma, nos convém buscar essas coisas. Todos nós temos algo mais, algo de mais importância para fazer, algo que exigirá a maior diligência, nossos maiores esforços para realizar. Quarto, outra razão pela qual não devemos buscar grandes coisas para nós mesmos é que buscá-las é incompatível com os deveres que somos obrigados a desempenhar e, claro, incompatível com nossos melhores interesses. Não basta dizer que buscá-las não é o fim para o qual fomos criados, nem o trabalho que somos obrigados a desempenhar, pois é diretamente oposto a esse fim, é inconsistente com o desempenho desse trabalho. O homem tem apenas uma alma, mas um coração, mas uma certa porção limitada de tempo, força e energia. Claro, ele é capaz de um certo grau limitado de esforço. Ele não pode, então, dar seu coração a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Para usar a linguagem do nosso Salvador, ele não pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e a Mamon. Se ele serve a este último, ele deve odiar o primeiro. Em suma, aquele que busca grandes coisas para si mesmo é cobiçoso. Temos a certeza de que todo homem cobiçoso é um idólatra e que ele não tem parte no reino de Cristo. E assim como um desejo permitido e indulgente de grandes coisas para nós mesmos é totalmente incompatível com a religião, assim o menor desejo por tais coisas é altamente prejudicial ao nosso progresso e prazer religiosos. Pois tanto do seu coração quanto qualquer homem dá ao mundo, tanto ele deve reter de Deus. Tanto do seu tempo, força e energia, que são empregados na formação de objetos mundanos, devem ser subtraídos de atividades religiosas, do desempenho de seu dever. Quanto mais preocupado ele se sente em acumular tesouros na terra, menos preocupado ele deve estar em acumular tesouros no céu. Quanto mais ele pensa no corpo, menos atenção ele pode dar à alma. Em uma palavra, nenhum homem pode perseguir dois objetos com o mesmo zelo, energia e sucesso, como ele pode perseguir um. Muito menos ele pode fazer isso, quando esses objetos são diametralmente opostos um ao outro. Agora, neste caso, os objetos de busca são diametralmente opostos, tão opostos quanto a luz e a escuridão, como o pecado e a santidade. Pois uma disposição para desejar, ou buscar grandes coisas para nós mesmos é, em todos os graus em que pode existir, pecaminosa, uma vez que procede de uma fonte pecaminosa. O que é, meus ouvintes, que os leva a buscar grandes coisas para si mesmos? Deve ser avareza, ou ambição, ou orgulho, ou um desejo por gratificação sensual. Agora, essas, como não preciso informá-los, são todas propensões pecaminosas. E ao obter grandes coisas, essas propensões pecaminosas são gratificadas e fortalecidas, e claro, seu progresso religioso é interrompido. E isso não é tudo. Um desejo por grandes coisas nos expõe a inúmeras tentações. De fato, é esse desejo que dá aos objetos mundanos todo o seu poder de nos tentar e enredar. O homem que não deseja grandes coisas não sentirá tentação de fazer o mal para obtê-las ou de evitar fazer o certo, por medo de perdê-las. Mas aquele que deseja fazer grandes coisas será perpetuamente tentado a omitir o dever e a cometer pecado. Aqueles que serão ricos, diz o apóstolo, caem em tentação e em uma armadilha, e em muitas concupiscências prejudiciais e enganosas que afogam os homens na destruição e perdição. Nesta parte do nosso assunto seria fácil ampliar e multiplicar razões
pelas quais não deveríamos buscar grandes coisas para nós mesmos, mas a extensão não planejada das observações precedentes torna necessário omiti-las e concluir com uma breve melhoria. Permita-me, então, melhorar o assunto perguntando a cada um de vocês, na linguagem de Deus para Baruque: você está buscando grandes coisas para si mesmo? Talvez você possa responder: não, buscamos apenas pouco, buscamos uma competência. Mas você não está enganado? Você pode agora imaginar que um pouco mais o satisfaria, mas seus desejos não aumentariam com suas posses? A única maneira de chegar à verdade é verificar se você está contente com o que tem, pois, se não estiver, você ainda estaria descontente se todos os tesouros da terra fossem despejados em seus cofres. O homem que busca mais do que Deus vê ser melhor dar. O homem que está descontente com o que Deus lhe deu certamente busca grandes coisas para si mesmo. E não é esse o caráter de alguns, de muitos presentes, de alguns até mesmo entre os professos discípulos de Cristo. Não estão alguns de vocês, apesar da proibição expressa e dos comandos de seu mestre, buscando grandes coisas para si mesmos? Você não está fazendo isso consciente e livremente, quase sem suspeitar que seja pecaminoso. Vocês não estão de fato buscando o máximo que podem obter, não colocando limites aos seus desejos, mas sim gratificando-os e permitindo que eles aumentem. Meus ouvintes, é hora, mais do que hora, de nossos olhos serem abertos para a pecaminosidade e o perigo dessa conduta. É surpreendente que não vejamos isso, ou que, vendo isso, não fiquemos alarmados. Ficaríamos alarmados se fôssemos culpados de assassinato, roubo ou perjúrio. Por que então não ficamos alarmados ao nos descobrirmos culpados de um pecado que é expressamente proibido e que é tão inconsistente com o caráter cristão quanto roubo ou assassinato? Um pecado que a lei de Deus e o Evangelho de Cristo se unem para condenar. Vocês nunca leem passagens como estas: não cobiçarás, não trabalhes para enriquecer, não trabalhes pela comida que perece, não acumules para ti tesouros na terra. Se alguém quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Os que são de Cristo crucificaram a carne, com suas afeições e concupiscências. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Alguém poderia inferir de nossa conduta que essas passagens não faziam parte da Bíblia. Mas, meus amigos, elas são uma parte, e uma parte muito importante dela, como todos nós seremos convencidos um dia, se as negligenciarmos. De fato, é a negligência dessas passagens que o estado de declínio da religião entre nós e todos os males que nos afetam, como igreja e como indivíduos, devem ser atribuídos. Nem pode a religião florescer nem na igreja, nem em nossos próprios corações, mais longe do que o espírito dessas passagens prevalece. Então, esforcem-se para absorver seu espírito. Guardem-se de buscar grandes coisas para si mesmos, como vocês guardariam contra qualquer crime atroz, como vocês guardariam contra um inimigo que feriu mais cristãos e destruiu mais almas imortais do que todos os outros inimigos. Amém.